Vamos falar com a Karen, que trabalha com o Márcio Ninja e tem uns dados aí finais do Corpo de Bombeiros, né, minha querida? Boa tarde, bom trabalho para vocês. Boa tarde, Tony. Pois é, hoje os bombeiros divulgaram o balanço dos atendimentos que eles fizeram agora nesse carnaval, desses 5 dias de carnaval aqui no nosso litoral. Um balanço que tem mostrado, inclusive, como a força dos bombeiros está presente aqui nas areias, né, o comprometimento deles em estar ali de olho nos banhistas, que muitas vezes acabam extrapolando alguns limites ali na água, né? E dito isso, Tony, para vocês aí de casa poderem acompanhar como foi esse balanço, foram registradas 7.694 advertências, 120 incidentes com água-viva, o que também mostra o número bem baixo de atendimento por essas queimaduras, né, desses animais marinhos, 98 resgates, que também mostra a quantidade de pessoas que teriam sofrido algum grau de afogamento caso os bombeiros não estivessem ali presentes, né, os guarda-vidas não estivessem na areia. Um óbito, que é o óbito do garoto de 16 anos, que acabou se afogando em Guaratuba. Um afogamento considerado menos grave, 6 afogamentos considerados graves, né, inclusive com parada cardiorrespiratória, 4 afogamentos de grau 1, 2 afogamentos de grau 2 e 1 afogamento de grau 6, que é a situação daquela vítima de Paranaguá que se afogou após pular o trapiche na Rua da Praia no último sábado, Tony. Essa questão, inclusive, dos afogamentos foram em horários que a presença do guarda-vidas não estava, né, ali na areia, foi fora do horário que eles estavam em atendimento ou em situações que não estavam protegidas, Tony. Exatamente, até eu falei ontem aqui, não é que não é protegida que o salva-vidas não vai. E é claro que eles vão, só que demora muito mais a resposta, né? Porque a pessoa teima em ir num local que não tem a presença. Se não tem a presença do salva-vida, porque não é para entrar na água. Meu Deus do céu, que dificuldade de entender isso, que dificuldade de entender as placas, as cores, e isso que a imprensa inteira fala. Ah, mas o bombeiro demorou lá, o salva-vidas demorou para atender. Demorou para atender porque não era para ele, banhista, estar naquele determinado local também, né, minha querida? Mas eles se desdobram para atender do mesmo jeito, às vezes não dá certo. Tony, foi um assunto que ao longo dessa temporada nós abordamos de maneira didática para todo leigo poder entender a questão das bandeiras, a questão dos horários, né? Mas infelizmente ainda tem gente que extrapola os limites ali da água e infelizmente acaba sofrendo com esse tipo de situação de afogamento, né? Com esses números de afogamentos, com resultado morte, que a gente lamenta muito, de qualquer maneira o balanço é positivo, né, Karen? Porque o trabalho deles, a gente viu um número gigantesco de situações de afogamentos que eles conseguiram reverter. Então isso é muito importante, demonstra a dedicação e todo o treinamento deles o ano inteiro, né, para poder realizar esse trabalho. É verdade, a gente acompanha aqui diariamente eles indo e voltando ali da escala deles, mas sempre estão em 2 e 3, acompanhando aqui os banhistas. São situações, inclusive, comentou de afogamento, né, Tony, que a gente até comentou ontem, que são de veranistas, né, de pessoas que acabam vindo de outras regiões do Paraná, região metropolitana, pessoal do interior, e muitas vezes não tem esse contato diário com a água, né, não conhece direito o mar, acaba entrando nessa situação de afogamento, né, ou acha que sabe nadar o suficiente ali para estar se livrando de uma corrente de água que passa ali, mas eles felizmente sempre atentos, sempre protegendo aí os banhistas. São dados muito positivos, inclusive da questão dos afogamentos que chegaram a óbito. Conversei ontem com a Tenente Ana Paula, que esteve ao vivo aqui conosco, e ela falou sobre isso, né? Porque ao todo, se eu não me engano, são 8 ou 7 óbitos aí. A direção pode me corrigir aqui no ponto se for necessário, mas se eu não me engano foi mais ou menos isso, e todos, a maioria vítima de fora aqui do litoral, né? Todo mundo do interior ou da região metropolitana, Tony. Muito bem, para a gente encerrar o link, como é que você está vendo aí o movimento nesta quarta-feira de cinzas? Está vaziozinho já ou ainda tem uma galera? Os aposentados estão aí? Essa gente, né? Os velhinhos ficaram na praia.
Olha, ontem à noite estava bastante movimentado, inclusive aqui ao fundo, aqui atrás de mim, o Ponte dos Jovens era bem aqui, então estava bem cheio, não só com os aposentados, mas com os jovens aqui lotando a nossa orla. Tá um movimento ainda considerável grande, eu diria, né? Perto das 2 últimas semanas antes do carnaval, que estava bem mais deserto aqui, ainda tá um movimento, mas acho que o pessoal está aproveitando aí nesse último dia de sol, né, Tony? Que tá calor, tá um dia bonito, então vamos aproveitar até o último, né? Porque, se eu não me engano, como diz o bom brasileiro, a partir de amanhã que o ano começa, né? Verdade. Vou pra praia! Obrigado, querida. Bom trabalho aí para vocês, tá bom? Eu conversei com algumas pessoas que voltaram agora de manhã da praia e o movimento, segundo elas, aqui na 407, na 508, estava muito tranquilo ainda. Então tem gente que vai até os 48 do segundo tempo.